Caros alunos, saudações cordiais. No nosso encontro de hoje, vamos dar continuidade ao estudo da disciplina Gestão Logística. Bem-vindos à nossa segunda aula, eu sou a professora Rosimeire. Então, como lembram, na nossa primeira aula, aprofundamos as atividades logísticas primárias, sendo elas transporte, manutenção de estoque e processamento de pedidos. Continuando hoje, vamos falar sobre as atividades de apoio operacional, que se refere à compra, à armazenagem, o manuseio de materiais, a embalagem de proteção e a manutenção da informação, as quais vocês vão conhecer a partir de agora. Então, conforme o nosso livro didático, a atividade de compra é feita à escolha dos fornecedores e também se define o momento de comprar e de quanto comprar. Certamente, vocês devem estar pensando que a parte de aquisição é relativamente simples, pois é só verificar o menor preço e comprar. Sinto lhes dizer que estão equivocados, aquele que compra de um fornecedor que já tem uma sistemática própria, para que o comprador possa comprar da melhor forma, visando atender às necessidades de volume, prazo de entrega e preço justo. Então, quando nos referimos à atividade de armazenagem, são definidos o espaço necessário para o produto, para os produtos vão ser armazenados, o layout do armazém, a distribuição dos produtos nesse layout, os cuidados com a integridade da carga, o número de docas para atender a demanda de veículos e as medidas de segurança patrimonial contra roubo, incêndios, explosões, dentre outras. Em relação à atividade de manuseio de materiais, são feitas as escolhas do tipo de equipamento de manuseio, das políticas de guarda e recuperação de produtos e das políticas de coleta de pedidos. Há uma associação do manuseio de materiais com a armazenagem. Então, assim, ambos apoiam a manutenção de estoque. Essa atividade está relacionada à movimentação do produto no local de estocagem. Então, o manuseio de materiais é igualmente importante, tanto para o setor de transporte quanto para o de estoque. Uma vez que movimentar a mercadoria de um ponto para o outro, do armazém ou mesmo do estoque, são situações muitas vezes necessárias para que possa haver um bom fluxo de material dentro desse setor. Quanto à atividade de embalagem de proteção, é elaborado o projeto de embalagem, que facilitará o manuseio, a armazenagem, a segurança patrimonial das mercadorias movimentadas dentro do armazém e durante o transporte. O foco principal da atividade de embalagem é oferecer proteção ao produto ao longo do trajeto de transporte e armazenagem. Então, assim, um dos objetivos da logística é manter a integridade do produto, pois não basta só a empresa vender e entregar o produto. Ela precisa fazer com que este chegue à casa do consumidor final em condições ótimas de uso. Por exemplo, você não vai embalar ovos junto com chuchu. Não vai dar certo, os ovos vão virar um omelete antes do tempo de maneira inadequada. Então, ou seja, a logística se preocupa com o material da embalagem com o intuito de que o produto a ser acondicionado permaneça em condições de uso até o fim da operação. Então, assim, a preocupação aí da logística é com a qualidade desse material e se ele conseguirá manter o produto íntegro, intacto, durante o transporte, armazenamento e, novamente, o transporte até o consumidor final. Ok? Então, assim, no que se refere à atividade de manutenção da informação, trata-se dos dados e das informações referentes ao processo logístico, elaborados os procedimentos de manutenção da infraestrutura de informática e também feitas as coletas e o arquivamento dos dados. Esclarecemos que, à primeira vista, quando falamos em manutenção da informação, pode soar como sendo uma atividade muito próxima do processamento de pedidos, mas para a manutenção de estoque é o ponto fundamental para as suas atividades de planejamento, uma vez que se baseia na informação passada pelo setor imediatamente à sua frente, no que diz respeito ao fluxo. Portanto, essas informações são essenciais até para a continuidade do planejamento da cadeia logística como um todo. Então, esta figura onde agrega as atividades tanto de apoio
operacional quanto de planejamento logístico, ela mostra exatamente, ela traz para a gente essa visão, né, da empresa, como funciona, como a logística funciona dentro da empresa. Todas essas aqui são atividades logísticas dentro de uma única empresa para que a logística integrada possa funcionar de maneira adequada, né? Então, assim, o que podemos concluir desse primeiro momento é que somente uma gestão competente e integrada da logística e da cadeia de suprimentos poderá tornar a empresa competitiva diante de um mercado agressivo e em constante mutação, oferecendo a qualidade do serviço ou do produto esperada pelo consumidor, ao mesmo tempo em que garante também a sustentabilidade, né? Então, assim, dito isso, vamos passar a falar agora sobre a administração de materiais. É muito comum as pessoas confundirem a administração de materiais com a própria logística, por diversas razões. As áreas são muito próximas, os conceitos que antes eram somente de administração de materiais, hoje engloba situações também da logística, mas entende-se que a administração de materiais é um conjunto de atividades que tem por finalidade o abastecimento de materiais para a organização pública ou privada no tempo certo, na quantidade certa, na qualidade solicitada, sendo tudo isso conseguido ao menor custo possível. Então, cabe à administração de materiais todas as atividades para a aquisição de matérias-primas para o abastecimento da organização privada, da indústria ou da organização pública, como também o controle de estoque e a decisão de repô-lo, né? A escolha de fornecedores, os processos de compra, a armazenagem e a entrega para a produção, tudo isso sincronizado com a necessidade da própria produção, né? Assim sendo, um bom gerenciamento de materiais pode ser melhor valorizada quando os bens necessários não se encontram disponíveis no instante certo para atender às necessidades da produção. É importante refletirmos sobre isso, pois pode parecer óbvio informar que é importante se administre o fluxo de materiais com um planejamento adequado. No entanto, muita empresa erra e perde grandes quantias em dinheiro por essas questões, né? Aí segue a pergunta, por que as empresas erram em ponto que parece óbvio, né? E por parecer tão simples, é que funcionários mal preparados deixam certos processos de lado, né? Julgando assim que tudo vai transcorrer da forma que deve acontecer. Então, isso assim é um grande engano, né? Na logística, algumas atividades podem soar como óbvias, porém é de grande complexidade controlar o fluxo de materiais. Toda a cadeia logística depende disso. É como um fator crítico da logística, ou seja, um fator que pode levar ao sucesso ou ao fracasso. Deve-se dar a devida atenção com o objetivo de ser eficiente e evitar o desperdício de dinheiro também, né? Claro. Então, assim, na visão do Balaô, a boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de suprimentos com as exigências de operação. Isso significa aplicar o conceito de custo total às atividades de suprimento, de modo a tirar vantagem dos custos operacionais. Portanto, cabe à administração de materiais desempenhar as seguintes atividades: manutenção de estoque, processamento de pedidos, compras, programação do produto, embalagem de proteção, armazenagem, manuseio de materiais, manutenção de informações e também de transporte, né? Então, assim sendo, a logística hoje depende de forma direta dos conceitos de administração de materiais, até porque é o fluxo dos materiais que ela gerencia, né? Então, assim, lembrando que conforme o nosso livro didático, no serviço público, a administração de materiais é o processo logístico mais presente, né? É a área de serviços que basicamente demanda o abastecimento de produtos para permitir a execução desses serviços, né, que cabe ao Estado prestar à sociedade. Vamos falar um pouco sobre a distribuição física, né, que se preocupa principalmente com a movimentação de produtos para o cliente. Então, vale lembrar que não estamos nos referindo ao cliente final. Geralmente, o cliente de uma fábrica não é o consumidor final do produto,
Por exemplo, uma empresa de doces não vende seu produto diretamente à pessoa que irá consumir o doce. O produto é vendido a um revendedor, seja ele atacadista ou varejista, e depois chega, então, ao cliente final. Isto é, aquele que realmente quer comprar para comer esse doce, né? Então, assim, o processo logístico responsável por essa movimentação é a distribuição física. Então, a distribuição física pode variar sua forma de atuar em função do mercado. Assim, temos distribuição física para mercado de clientes finais, temos também a distribuição física para mercado de indústrias, distribuição física para mercados de intermediários. Cabe frisarmos que a distribuição física é um dos processos logísticos mais complexos, por envolver situações como transporte, embalagem, roteirização. Existem vários tipos de distribuição para que se possa adaptar à realidade de cada empresa e de cada produto a ser distribuído, né? Então, vamos abordar a questão agora relacionada ao equilíbrio, né, dos custos sobre a ótica da logística. A logística, para ser realizada, ela gera diversos custos. Para que possamos fazer uma análise desses custos, eles podem ser divididos em custos de atividades de transporte, estoque e processamento do pedido. E o que buscamos na logística não é somente minimizar o custo de transporte ou de estoque ou de processamento de pedidos, mas sim minimizar a soma dos três custos. Invariavelmente, né, os custos de transporte e estoque se comportam de maneira inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, assim, a organização deve sempre buscar a minimização do custo global de logística que atende ao nível de serviço contratado pelo cliente. Então, dessa forma, a organização deve trabalhar para buscar o equilíbrio de custos. Para tal, várias análises de custos podem e devem ser feitas e analisadas, né? A logística consegue garantir a redução de custos, otimizando recursos disponíveis e, consequentemente, aumentando o nível dos serviços. A necessidade da sociedade atual de manter abastecidos os grandes centros e regiões mais afastadas torna a logística um assunto de grande importância, não somente para empresas, mas para cidades e regiões inteiras. Por isso que o transporte é fator de desenvolvimento econômico de uma região. O fato de movimentar mais mercadorias e mais produtos faz com que a economia cresça. Sem a possibilidade de uma logística bem planejada, sem a existência de uma infraestrutura que dê base a essa logística, uma região está fadada a demorar muito mais para se desenvolver ou mesmo manter-se ativa, né? Então, assim sendo, o objetivo de redução dos custos logísticos, buscamos, sobretudo, com isso, a redução dos custos variáveis associados ao transporte e armazenagem. Normalmente, frente a várias alternativas, né, para transporte e também para armazenagem. Escolhemos para alternativas sempre de menor custo. No entanto, esperamos que, mesmo reduzindo os custos, o nível de serviço seja mantido no mesmo patamar anterior à redução dos custos. Dessa forma, ao alcançarmos o objetivo de reduzir os custos, podemos aumentar a margem de lucro dos produtos ou analisar a redução de preços, visando uma fatia maior de mercado. No caso específico da administração pública, a redução de custos, mantendo-se o mesmo nível de serviço, implica ter sobras de verbas que possam ser aplicadas em outros serviços para a comunidade, né? Então, assim, no objetivo redução de investimentos, buscamos investir o mínimo possível nos processos logísticos. Assim, investimentos em armazenagem, frotas são evitados e a organização passa a utilizar serviços de terceiro, né? O risco desse objetivo é que ele pode aumentar os custos variáveis e a vantagem é aumentar o retorno sobre o capital investido. Essa estratégia, sobre o ponto de vista financeiro, pode até ser interessante, mas sobre o ponto de vista operacional é muito perigosa, pois a organização corre o risco de não conseguir terceiros para realizar os serviços contratados em momentos de pico da demanda,
por transporte, também por armazenagem. Então, na época de alta demanda por serviços logísticos, também ocorre um aumento do valor desses serviços. Então, diante desse cenário, vale pontuar que em muitas organizações a falta de estrutura e métodos acarreta desperdícios que, para serem resolvidos, não precisam de muito investimento. Então, assim, a implantação de novos procedimentos operacionais pode significar uma redução substancial de custos e pode ser uma opção de análise inicial para resolver os aparentes conflitos entre os objetivos que foram listados anteriormente, né? Então, assim, para elaborarmos um planejamento logístico, devemos levar alguns parâmetros básicos e essenciais em consideração, de acordo com a realidade futura do mercado, mas também da organização, né? Então, dentre os principais parâmetros utilizados, citamos os seguintes: o nível de serviço ao cliente, a demanda, as características do produto, as opções de modais de transporte e também a própria estabilidade política e econômica de um país. Então, o nível de serviço é um dos fatores que pode determinar a demanda, pois ele determina o nicho de mercado em que a organização atua e pode influenciar a demanda dessa forma. Além disso, para patamares mais altos de nível de serviço, há a tendência de aumento dos custos dos serviços logísticos. Quando mencionamos nível de serviço em um processo logístico, estamos nos referindo à qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado, ou seja, o desempenho que um setor está saindo. O desempenho setorial pode ser medido de várias formas. Tal avaliação dependerá da empresa e também da necessidade, lógico. Então, assim, o profissional de logística pode ser usado como parâmetro para medir o desempenho, as seguintes sugestões: o tempo do ciclo do pedido, a média de pedidos e valor faturado, a porcentagem de pedidos de produção não realizados a tempo e o número de atrasos na produção. Agora, vamos abordar um pouco a questão da demanda projetada do produto em certo nível de serviço no futuro, né? Então, isso é, sem dúvida, o principal parâmetro para qualquer projeto logístico. No entanto, para muitos produtos, principalmente no varejo, estimar a demanda é algo extremamente complexo, né? Face às inúmeras variáveis e seus graus de incertezas. Então, assim, sem o cálculo da demanda, qual quantidade, em que local ocorrerá, é impraticável, né? Uma organização elaborar um planejamento de logística sem essas informações. Então, assim, no que tange a questão dos modais de transporte disponíveis, né, são muito importantes, pois com base nelas, podemos escolher uma ou mais opções de transporte. Tendo mais de uma opção de modal de transporte, podemos decidir até por uma operação intermodal. Além disso, podemos prever os novos investimentos em ferrovias, portos, armazéns e outras facilidades logísticas. Quanto à estabilidade política e econômica de um país, é um fator muito importante, coisa que o Brasil não está tendo, né? Pois ela determina os riscos de investimentos e as oscilações de demanda. Então, assim, os países com alto grau de instabilidade política e econômica praticamente inviabilizam planejamentos de médio e longo prazo com algum grau de precisão. Esses planejamentos são feitos com uma análise e visão do que pode vir a acontecer, sem valores financeiros e sem quantitativos, pois foram elaborados somente com estimativas de valores e de sentimentos. Então, assim, o planejamento logístico responde a 3 perguntas: o que deslocar de um ponto para outro ponto? Quando realizar este deslocamento? E como fazer este deslocamento? Assim sendo, né, o profissional de logística deverá sempre estar atento a essas 3 perguntas, buscando reduzir os investimentos, os custos variáveis e manter ou melhorar o nível de serviço prestado. Então, dessa forma, o profissional de logística deve realizar 3 tipos de planejamento. Cada tipo é definido em função do horizonte de planejamento. Assim, temos o seguinte tipo de planejamentos logísticos: o planejamento estratégico, planejamento tático e o operacional. O que tange o planejamento estratégico, né, ele é aquele de longo prazo. Porém, não existe um consenso entre os autores do que seja esse longo prazo.
Alguns definem longo prazo como sendo maior que 1 ano, outros definem como maior que 5 anos. Assim, adotaremos o conceito de planejamento estratégico como maior que 5 anos. Então, o outro conceito, entendimento sobre planejamento é o planejamento tático. É aquele que ocorre em um horizonte máximo de 1 ano, normalmente acompanha o orçamento anual das organizações. E, por fim, o planejamento operacional, né? É o dia a dia das organizações, com o horizonte máximo de 1 semana e o máximo de 2 semanas, né? Sendo que esses 3 níveis de planejamento devem ser aplicados às 3 dimensões da logística, que são a localização, a manutenção de estoque e também o transporte. Na localização, devem ser tomadas as seguintes decisões: número, dimensão, localização das instalações, alocação de armazéns para atender a certas áreas, com base nos dados anteriormente listados, apesar do alto grau de complexidade do problema, né? Então, é possível, assim, definir qual é o número de armazéns, suas dimensões, suas localizações. Também é possível definir as garagens dos veículos de transporte e os pontos de transbordo das mercadorias, caso isso seja uma definição, né? Além disso, é possível, pela ótica da logística, definir quais são os fornecedores em melhor condição logística para atender ao suprimento da fábrica e definir a melhor localização da própria fábrica, né? Uma vez que as instalações logísticas podem alocar quais pontos de demanda serão atendidos por quais armazéns e definir zonas de atuação para cada um deles, né? No transporte, devem tomar as seguintes decisões, né? A escolha do modal e a escolha das rotas, né? Então, assim, elaborar a roteirização. E também o tipo de embarque. Então, assim, a terceira decisão diz respeito à definição do tipo de embarque, que podem ser totais ou fracionados. Os embarques totais ocorrem quando o veículo transportador é ocupado somente por cargas de um único cliente, né? Outra opção é carregar o veículo de transporte com cargas de diversos clientes fracionados, consolidando para a viagem ou para uma operação ferroviária, né? Então, assim, quanto às decisões referentes à manutenção de estoque, nós destacamos que o nível de estoque e a distribuição desses estoques, né, tendo a definição da localização das facilidades, dos modais de transporte, do tipo de embarque, podemos, então, estudar o nível de estoque que pretendemos operar, né? Vale ressaltar que as diversas decisões devem ser tomadas simultaneamente, pois cada uma delas gera influência nas demais, não havendo uma ordem certa para o planejamento. Então, assim, ressaltamos que as decisões são razoavelmente complexas, apesar das inúmeras ferramentas de pesquisa operacional e computação para apoiar essas tomadas de decisão. Assim, apesar do uso intensivo de ferramentas e de computadores, a experiência dos tomadores de decisão é muito importante e deve ser ouvida, né? Esse planejamento é mais aplicado às organizações em que essas etapas ficam mais claras e definidas, né? Para encerrar nossa aula, nós vamos aprofundar um pouco mais a gestão do transporte, visto que o transporte é um indutor primordial do desenvolvimento de qualquer região, de qualquer país. Então, assim, existe a possibilidade de desenvolvimento, não existe a possibilidade de desenvolvimento sem que haja um sistema de transporte eficiente, né? Então, assim, essa realidade de sistemas de transportes ineficazes é uma constante nos países subdesenvolvidos, assim como a de todos os países desenvolvidos possuem sistemas de transporte altamente desenvolvidos. Então, sabe-se que quanto mais moderno e bem desenvolvido for o sistema de transporte de uma região, melhor economicamente será aquela região. Isso prova que o sistema de transporte é um fator preponderante no desenvolvimento econômico, pois faz com que a produção circule, né, gerando um natural desenvolvimento econômico que, consequentemente, desenvolve o social, político, cultural, né, outros aspectos daquela região. Com base no veículo de transporte e no ambiente em que o transporte é realizado, podemos caracterizá-lo como sendo marítimo, fluvial, lacustre, ferroviário, rodoviário, dutoviário e mesmo aéreo, né?
Então, assim, no Brasil, o principal modal utilizado é o rodoviário, que se utiliza de carros, carretas, caminhões para o transporte. De todos os modais, é o que apresenta maior flexibilidade, uma vez que com ele chegamos aos vários pontos da cidade, do estado e do país. Lembrando também que é o mais caro, né? Então, assim, outro modal amplamente utilizado é o ferroviário. Infelizmente, o nosso país é pouco utilizado, concentrando as maiores operações nas regiões sul e sudeste apenas. Este modal utiliza-se de trens para o transporte de cargas e tem uma capacidade extremamente maior de locomoção do que o transporte rodoviário. Uma operação com esse tipo de transporte costuma ser mais barato do que o rodoviário, né? Quanto ao modal hidroviário, tem importância muito grande no que diz respeito ao transporte de cargas entre diferentes países. Dentro da classificação desse modal, temos o transporte marítimo, feito por navios no mar, o fluvial, feito por navios ou balsas em rios, e o lacustre, feito por navios ou balsas em lagos. É amplamente utilizado em operações de comércio exterior. O modal rodoviário é o menos comum entre todos esses, né? Ele é feito através de dutos, podem se apresentar como o oleoduto, usado para o transporte de óleos e derivados de petróleo, o gasoduto, usado para o transporte de gás, o aqueduto, utilizado para o transporte de água, e o mineroduto, utilizado para o transporte de sólidos, utilizando a força da água para tal comum, né, nas mineradoras. Por sua vez, o modal aéreo é importante no que diz respeito ao transporte entre países e regiões diferentes, porém menos utilizado do que o modal hidroviário, devido ao seu alto custo, né? De todos os modais, esse é o mais eficiente, pois apresenta menor grau de avaria às mercadorias e maior velocidade entre todos os outros, né? Por outro lado, pagamos mais por essa eficiência, por ser também mais cara de se operar, evidente. Então, assim, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Mas lembramos que as discussões sobre a gestão logística vão continuar em nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nos encontraremos por lá. Abraços e bons estudos a todos vocês.